Lilith, a primeira mulher de Adão. Um dos temas que mais me pedem para abordar aqui no canal é Lilith, a primeira mulher de Adão, que de fato é um tema que tem pipocado bastante por aí, né, nos ambientes mais diversos possíveis, desde escolas dominicais até coletivos feministas, passando por departamentos acadêmicos de assiriologia e vídeos no TikTok. Então finalmente eu vim atender aos pedidos para eu falar também sobre esse assunto por aqui, e eu vou fazer isso, claro né, do meu jeito, abordando historicamente essa questão para a gente tentar entender de onde vem essa personagem. A origem da ideia de Lilith. De onde vem essa ideia de que Lilith foi a primeira mulher de Adão e como que ela se tornou um ícone até bastante positivo para alguns grupos hoje, ainda que a maioria das pessoas ao longo da história tenham tentado fugir na verdade dessa presença. Mas antes da gente começar essa conversa da Lilith, é o início, o Gênesis. No primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, a gente já encontra uma primeira história de como surgiram os primeiros humanos. A criação no Gênesis, primeira narrativa. Dias 1-3, separação. Segundo texto, Elohim, Deus, fez toda a criação em 6 dias. No primeiro ele separou a luz das trevas, no segundo separou as águas de baixo das águas de cima, no terceiro separou as águas de baixo e abriu espaço para a terra firme e criou a vegetação. Dias 4-5, preenchimento. No quarto dia ele preencheu a luz e as trevas com os astros, no quinto ele povoou as águas e o céu com os animais aquáticos e voadores. Dia 6, criação dos humanos. No sexto dia ele povoou a terra firme com os animais terrestres e com os humanos. Sobre esse último ato, a criação dos humanos, o texto diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher, ou macho e fêmea, ele os criou. A criação no Gênesis, segunda narrativa. Tudo isso está ali presente já no primeiro capítulo da Bíblia. Só que no capítulo seguinte, no Gênesis 2, a história da criação começa de novo e a sequência dos eventos é um pouco diferente. O texto diz o seguinte: no tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. A criação da mulher na segunda narrativa. Criação do jardim. Depois disso, Yahvé planta o jardim do Éden e modela do solo os outros animais, como ele havia feito com o homem. Busca por auxiliar. Só que o texto diz que o homem não encontrou entre esses animais nenhum auxiliar que lhe correspondesse. Criação da mulher. Então Deus fez o homem dormir, tirou uma parte dele e criou a mulher, e aí o homem acordou e disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A contradição nas narrativas. E o que tudo isso tem a ver com a Lilith? É que desde a antiguidade muitos intérpretes da Bíblia ficaram bem intrigados com o contraste entre essas duas histórias de criação. Num vídeo mais antigo que eu fiz aqui no canal, inclusive, eu já comentei sobre a interpretação platônica que o Filão de Alexandria, no século I, tenta fazer para harmonizar essas duas histórias. Mas o ponto de contraste que interessa mais aqui para esse vídeo é que na primeira história o homem e a mulher parecem ser criados praticamente ao mesmo tempo, homem e mulher ele os criou, mas na segunda história o homem é claramente criado bem antes da mulher, que aliás é criada a partir do corpo dele, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A interpretação que originou Lilith. E para resolver essa aparente contradição e ao mesmo tempo preservar a leitura mais direta, literal, dos dois textos, alguns leitores da antiguidade entenderam que essas passagens não falavam exatamente das mesmas pessoas. A segunda história com certeza falava de Adão e Eva, afinal de contas esses nomes são mencionados explicitamente na sequência da narrativa, mas na primeira história o homem e a mulher não são nomeados, e isso deu abertura para alguns leitores interpretarem que essa passagem falava da criação de Adão e de outra mulher, da sua primeira mulher, uma mulher que não era osso dos seus ossos e da sua carne, uma mulher chamada Lilith. Lilith na Bíblia. Só que aí aparece mais um problema, né, que é, quem é Lilith? De onde que esses leitores tiraram essa personagem? O nome Lilith por acaso sequer aparece em algum momento da Bíblia? Então, pior que aparece, só que em outro livro, que é o livro de Isaías. No capítulo 34 de Isaías há uma profecia contra o reino de Edom que diz o seguinte: já não haverá nobres para proclamar a realeza, seus príncipes desaparecerão, nos seus palácios crescerão espinhos, ortigas e cardos nas suas fortalezas. Ela, a terra de Edom, servirá de morada para os chacais, de habitação para os avestruzes. Quer dizer, o reino de Edom seria reduzido a ruínas e deserto. Em vez de reis e palácios, a paisagem seria tomada por mato e animais selvagens. A menção de Lilith em Isaías. E nesse mesmo espírito o texto continua dizendo o seguinte:
Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith e achará um pouso para si, ali descansará Lilith. Essa é a única ocorrência dessa palavra na Bíblia, e se você procurar em outras Bíblias em português talvez você não encontre nenhuma ocorrência dessa palavra porque muitas traduções trocam o termo Lilith por outras coisas como, por exemplo, animais noturnos, criaturas noturnas, a coruja, a bruxa do deserto, mas no hebraico está lá, Lilith. Traduções antigas de Lilith. Septuaginta, grego. Curiosamente, até nas traduções antigas esse termo já variava bastante. A Septuaginta, por exemplo, que é uma tradução grega de antes de Cristo, traduziu Lilith como Onocentaurus, um tipo de centauro meio homem meio burro. Vulgata, latim. E a Vulgata, que é uma tradução pro latim do século IV depois de Cristo, transformou Lilith em Lâmia, uma criatura sedutora e devoradora de bebês da mitologia greco-romana. E assim, por mais estranho que possa parecer, essa última tradução, a da Vulgata, provavelmente não passa muito longe do sentido original da passagem. As características mais associadas a Lilith em outras fontes são justamente a sedução e o ataque a bebês. A origem mesopotâmica de Lilith. Só que o mito original de Lilith, que está por trás da Lilith de Isaías e da Lilith mulher de Adão, não vem nem da Grécia e nem de Roma, mas sim da Mesopotâmia. E é para lá então que a gente vai agora, para entender o que era dito sobre Lilith antes mesmo da Bíblia ser escrita, e depois a gente volta para ver como é que isso foi apropriado pelas tradições judaicas. A palavra Lilith aparece nos textos mesopotâmicos desde o 3º milênio antes de Cristo. Na língua da antiga Acádia, o termo é Lilitu, e também tem a forma masculina Lilu, e ambos os termos se referem a espíritos ou monstros do deserto responsáveis por causar uma série de males que vão desde a febre e o delírio até a morte. Lilith nos textos sumérios. Lilith, a primeira mulher de Adão. Um dos temas que mais me pedem para abordar aqui no canal é Lilith, a primeira mulher de Adão, que de fato é um tema que tem pipocado bastante por aí, né, nos ambientes mais diversos possíveis, desde escolas dominicais até coletivos feministas, passando por departamentos acadêmicos de assiriologia e vídeos no TikTok. Então finalmente eu vim atender aos pedidos para eu falar também sobre esse assunto por aqui, e eu vou fazer isso, claro né, do meu jeito, abordando historicamente essa questão para a gente tentar entender de onde vem essa personagem. A origem da ideia de Lilith. De onde vem essa ideia de que Lilith foi a primeira mulher de Adão e como que ela se tornou um ícone até bastante positivo para alguns grupos hoje, ainda que a maioria das pessoas ao longo da história tenham tentado fugir na verdade dessa presença. Mas antes da gente começar essa conversa da Lilith, é o início, o Gênesis, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, a gente já encontra uma primeira história de como surgiram os primeiros humanos. A criação no Gênesis, primeira narrativa. Dias 1-3, separação. Segundo texto, Elohim, Deus, fez toda a criação em 6 dias. No primeiro ele separou a luz das trevas, no segundo separou as águas de baixo das águas de cima, no terceiro separou as águas de baixo e abriu espaço para a terra firme e criou a vegetação. Dias 4-5, preenchimento. No quarto dia ele preencheu a luz e as trevas com os astros, no quinto ele povoou as águas e o céu com os animais aquáticos e voadores. Dia 6, criação dos humanos. No sexto dia, ele povoou a terra firme com os animais terrestres e com os humanos. Sobre esse último ato, a criação dos humanos, o texto diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher, ou macho e fêmea, ele os criou. A criação no Gênesis, segunda narrativa. Tudo isso está ali presente já no primeiro capítulo da Bíblia. Só que no capítulo seguinte, no Gênesis 2, a história da criação começa de novo e a sequência dos eventos é um pouco diferente. O texto diz o seguinte: no tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. A criação da mulher na segunda narrativa. Criação do jardim. Depois disso, Yahvé planta o jardim do Éden e modela do solo os outros animais, como ele havia feito com o homem. Busca por auxiliar. Só que o texto diz que o homem não encontrou entre esses animais nenhum auxiliar que lhe correspondesse. Criação da mulher. Então Deus fez o homem dormir, tirou uma parte dele e criou a mulher, e aí o homem acordou e disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A contradição nas narrativas. E o que tudo isso tem a ver com a Lilith? É que desde a antiguidade muitos intérpretes da Bíblia ficaram bem intrigados com o contraste entre essas duas histórias de criação.
Num vídeo mais antigo que eu fiz aqui no canal, inclusive, eu já comentei sobre a interpretação platônica que o Filão de Alexandria, no século I, tenta fazer para harmonizar essas duas histórias. Mas o ponto de contraste que interessa mais aqui para esse vídeo é que na primeira história o homem e a mulher parecem ser criados praticamente ao mesmo tempo, homem e mulher ele os criou, mas na segunda história o homem é claramente criado bem antes da mulher, que aliás é criada a partir do corpo dele, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A interpretação que originou Lilith. E para resolver essa aparente contradição e ao mesmo tempo preservar a leitura mais direta, literal, dos dois textos, alguns leitores da antiguidade entenderam que essas passagens não falavam exatamente das mesmas pessoas. A segunda história com certeza falava de Adão e Eva, afinal de contas esses nomes são mencionados explicitamente na sequência da narrativa, mas na primeira história o homem e a mulher não são nomeados, e isso deu abertura para alguns leitores interpretarem que essa passagem falava da criação de Adão e de outra mulher, da sua primeira mulher, uma mulher que não era osso dos seus ossos e da sua carne, uma mulher chamada Lilith. Lilith na Bíblia. Só que aí aparece mais um problema, né? Que é, quem é Lilith? De onde que esses leitores tiraram essa personagem? O nome Lilith por acaso sequer aparece em algum momento da Bíblia? Então, pior que aparece, só que em outro livro, que é o livro de Isaías. No capítulo 34 de Isaías há uma profecia contra o reino de Edom que diz o seguinte: já não haverá nobres para proclamar a realeza, seus príncipes desaparecerão, nos seus palácios crescerão espinhos, ortigas e cardos nas suas fortalezas. Ela, a terra de Edom, servirá de morada para os chacais, de habitação para os avestruzes. Quer dizer, o reino de Edom seria reduzido a ruínas e deserto. Em vez de reis e palácios, a paisagem seria tomada por mato e animais selvagens. A menção de Lilith em Isaías. E nesse mesmo espírito o texto continua dizendo o seguinte: os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith e achará um pouso para si, ali descansará Lilith. Essa é a única ocorrência dessa palavra na Bíblia, e se você procurar em outras Bíblias em português talvez você não encontre nenhuma ocorrência dessa palavra porque muitas traduções trocam o termo Lilith por outras coisas como, por exemplo, animais noturnos, criaturas noturnas, a coruja, a bruxa do deserto, mas no hebraico está lá, Lilith. Traduções antigas de Lilith. Septuaginta, grego. Curiosamente, até nas traduções antigas esse termo já variava bastante. A Septuaginta, por exemplo, que é uma tradução grega de antes de Cristo, traduziu Lilith como Onocentaurus, um tipo de centauro meio homem meio burro. Vulgata, latim. E a Vulgata, que é uma tradução pro latim do século IV depois de Cristo, transformou Lilith em Lâmia, uma criatura sedutora e devoradora de bebês da mitologia greco-romana. E assim, por mais estranho que possa parecer, essa última tradução, a da Vulgata, provavelmente não passa muito longe do sentido original da passagem. As características mais associadas a Lilith em outras fontes são justamente a sedução e o ataque a bebês. A origem mesopotâmica de Lilith. Só que o mito original de Lilith, que está por trás da Lilith de Isaías e da Lilith mulher de Adão, não vem nem da Grécia e nem de Roma, mas sim da Mesopotâmia. E é para lá então que a gente vai agora, para entender o que era dito sobre Lilith antes mesmo da Bíblia ser escrita, e depois a gente volta para ver como é que isso foi apropriado pelas tradições judaicas. A palavra Lilith aparece nos textos mesopotâmicos desde o terceiro milênio antes de Cristo. Na língua da antiga Acádia, o termo é Lilitu, e também tem a forma masculina Lilu, e ambos os termos se referem a espíritos ou monstros do deserto responsáveis por causar uma série de males que vão desde a febre e o delírio até a morte. Lilith nos textos sumérios. Lista de reis sumérios, 2400 a.C. Uma lista de reis sumérios de 2400 a.C., aproximadamente diz que o temível rei sumério Gilgame era filho de um Lilu. Gilgame e a árvore Ulupu, 2000 a.C. O poema Gilgame e a árvore Ulupu, de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, conta uma história em que Gilgame enfrenta uma Lilac, provavelmente uma variante de Lilith, que tinha se apossado de uma árvore que pertencia à deusa Inanna. A história de Gilgame e Lilith. Segundo essa história, a Inanna, ou Ishar, tinha uma árvore que tinha sido plantada desde os tempos da criação e que ela cuidava, esperando que essa árvore crescesse para fazer dela um trono a partir da sua madeira. Só que enquanto a árvore crescia, um dragão acabou fazendo um ninho na base da árvore, um pássaro gigante fez um ninho na copa, e uma Lilith fez uma casa no meio do tronco. Aí, em determinado momento, o rei Gilgame, para agradar a Inanna, foi até essa árvore e matou o dragão com uma machadada, e nisso o pássaro gigante se assustou e voou para as montanhas, e a Lilith fugiu desesperada e foi parar no deserto, que é onde ela passou a viver a partir de então. Amuletos e objetos contra Lilith.
Além desse tipo de texto mais narrativo, a gente também encontra vários registros do nome Lilith em amuletos e outros objetos usados para afastar maus espíritos. Um bem interessante é uma tabuinha fenício-cananeia que diz o seguinte: ó voadora no quarto escuro, saia de uma vez, ó Lili. Essas palavras aparecem junto de vários outros encantamentos que eram utilizados para proteger o momento do parto e impedir dessa forma que os espíritos maus causassem a morte do bebê ou da mãe. É interessante também que esse objeto traz uma representação visual de uma Lilith, que aparece como uma espécie de esfinge alada. O relevo de Burney. Outra possível representação de uma Lilith é esse relevo em terracota conhecido como relevo de Burney ou relevo da Rainha da Noite, que foi encontrado no sul do Iraque em 1924, mas data de quase 4.000 anos antes disso. Nela também aparece uma figura com asas, com pés de alguma ave, e essa figura é acompanhada por criaturas da noite como corujas e leões. Mas não dá para saber se esse relevo representa uma Lilith ou se representa alguma deusa como a deusa Ishtar ou como a Erekigal, que é a rainha do submundo. Essas três possibilidades são as principais consideradas hoje por quem estuda esse assunto. Lilith no imaginário judaico. Mas seja como for, o fato é que a Lilith, ou as Lilith em geral, eram muito presentes no imaginário da Mesopotâmia antiga e, consequentemente, acabaram se tornando muito presentes também no imaginário das culturas que viviam próximas ali da região, como é o caso dos judeus. A gente já viu que uma Lilith é mencionada de forma meio genérica ali no livro de Isaías como uma criatura do deserto, mas até agora nada do tema da Lilith mulher de Adão, né? Então vamos finalmente para esse tema. O texto mais antigo que a gente tem que de fato desenvolve essa ideia de que Adão foi casado com uma Lilith, ou que foi casado até com a Lilith, né, como uma figura singular, é um texto judaico medieval chamado Alfabeto de Ben Sira. Lilith no Alfabeto de Ben Sira. Segundo esse texto, no princípio Deus criou tanto o homem quanto a mulher a partir do solo. O homem era Adão e a mulher era Lilith. Só que os dois, logo ali no início da criação, começaram imediatamente a brigar, e inclusive brigavam no momento sexual. E aqui eu cito o texto: ela Lilith disse, eu não vou ficar por baixo, e ele Adão disse, eu não vou ficar por baixo, mas por cima, já que você é adequada para estar por baixo e eu para estar por cima. E então ela Lilith lhe disse a Adão, nós dois somos iguais, já que ambos viemos da terra. A fuga de Lilith. Pronunciamento do nome divino. Mas como nem Lilith nem Adão, cedia nesse ponto, Lilith em determinado momento acaba anunciando por algum motivo o nome sagrado de Deus, voa pelos ares e vai parar no Mar Vermelho. União com espíritos malignos. Onde ela se junta com vários espíritos malignos e tem uma série ali, milhares de filhos. Envio dos anjos. E Adão então, abandonado, começa a clamar a Deus dizendo que a mulher dele tinha fugido. E Deus então envia 3 anjos para trazê-la de volta, os anjos Sanoi, Sansanoi e Samanguelo. O confronto com os anjos. E esses anjos então alcançam a Lilith e dizem para ela o seguinte: ou você volta para Adão ou sem filhos seus vão morrer a cada dia. Só que a Lilith se recusa a voltar, e os anjos então ameaçam afogar a própria Lilith no Mar Vermelho. E diante dessa ameaça, ela diz o seguinte, e aqui eu cito mais uma vez do alfabeto de Ben Sira: saiam daqui. Eu fui criada apenas para causar doenças em bebês. Se o bebê for menino, tenho domínio sobre ele por 8 dias após o nascimento, que é o tempo antes da circuncisão, e se for menina, por 20 dias. De demônio a ícone feminista. Amuletos de proteção. Mesmo depois dessa declaração, os anjos continuam insistindo para ela voltar para Adão, e ela então faz finalmente um juramento dizendo que aceitaria ter 100 filhos perdidos por dia e que sempre que ela visse os 3 anjos ou que ela visse os nomes dos 3 anjos, ela abriria mão de fazer o mal a qualquer bebê. E aí o texto conclui finalmente com as seguintes palavras: por isso todo dia 100 demônios perecem e, pelo mesmo motivo, escrevemos os nomes dos anjos nos amuletos de crianças pequenas. Quando Lilith vê esses nomes, ela lembra do seu juramento e a criança fica a salvo. Reinterpretação feminista. Essa figura tão associada à mortalidade infantil e aos tabus sexuais acabou se tornando um ícone positivo mais tarde na história, e isso tem a ver principalmente com o feminismo judaico, um movimento que fez parte da chamada segunda onda do feminismo ali nos anos 60 e 70. Em 1972, uma teóloga feminista chamada Judith Plaskow publicou uma reinterpretação do alfabeto de Ben Sira em que Lilith na verdade não era uma entidade maligna. Segundo essa releitura, ela tinha simplesmente escapado do Éden para fugir da opressão de Adão, e por causa disso Adão começou uma campanha difamatória, começou a criar calúnias de que a Lilith era super promíscua e devoradora de criancinhas. Mas, na leitura da Plaskow pelo menos, o que a Lilith realmente representava era uma mulher forte, livre, e mais uma vítima da demonização causada pelo discurso masculino.
A partir dessa positivação da figura da Lilith, foi até criada uma revista feminista judaica chamada Lilith em 1976, que existe até hoje.